Ontem eu olhei pro meu relógio e era 18:18, que é meu número da sorte. Igual semana passada também, que eu sonhei que eu tava andando de bicicleta, coisa que eu não faço há muito tempo. E quando eu saí pra rua eu vi um menino no centro com uma bicicleta igualzinha que eu tinha quando eu era criança. No mesmo dia apareceu a oportunidade de eu comprar uma bicicleta e eu quase que eu comprei, me senti tentado. Muita gente diz que coincidência não existe, mas isso vai contra a nossa lógica porque a gente vivencia essas coincidências. Lembrar de momentos igual esse que eu citei agora, de coincidência que a gente viveu, não é difícil, a gente lembra com facilidade. Mas também a gente não pode sair por aí rotulando tudo, taxando tudo de coincidência também. Tem que ter algum motivo por trás das coisas, né? No último vídeo eu falei sobre fé, sobre como que é essa força da fé que vem de dentro e muda, né, os nossos arredores, a nossa percepção das coisas. E hoje eu quero falar sobre um assunto parecido, mergulhar nessa nossa percepção sobre as coincidências, como a gente entende isso e falar um pouco sobre sincronicidade. Eu tô querendo faz uns dias falar sobre sincronicidade. Eu posso? Vocês deixam? Vocês vão ouvir? Às vezes aparecem esses conceitos na minha frente e eu fico dissecando até eu entender. Eu vou cavando fundo até entrar na minha cabeça. Ou eu chego perto de entender, né? E aí eu venho e arrumo uma desculpa pra vir fazer um vídeo aí pra vocês gravar. Sabe quando o Clóvis de Barros ele fala de bril? Você tem bril? Sabe o que é bril? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa! Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como! Eu vou ler aquela merda até entender! Isso é bril! É bem isso, e aí cabe a você ouvir a minha tagarelagem sobre isso que eu fiquei dissecando e tentando aprender. Todos nós já passamos por coincidências que são difíceis de ignorar. Você recebeu uma mensagem de uma pessoa que você acabou de pensar, ou você sonhar com alguma coisa e essa coisa vir a acontecer. Mas em que momento que essas coincidências elas deixam de ser só uma coincidência que a gente só deixa passar, ignora e começa a virar alguma coisa um pouquinho mais de significado pra gente? Acho que o grande questionamento que a gente tem sobre as coincidências é se tem alguma coisa maior guiando essas coisas, né? É isso que intriga as pessoas de verdade. Primeiro ponto, eu quero ser bem cético aqui, tá? Não existe nada de mágico nas coincidências. Ah, mas Pedro, qual que é a chance de eu pensar no meu amigo e logo em seguida ele me mandar mensagem? É a mesma chance de literalmente qualquer outra coisa no mundo, no universo acontecer. A gente como ser humano, a gente não entende muito bem estatística, esse conceito da estatística no geral. Pra gente é muito difícil imaginar que coisas significativas, com um significado de verdade pra nós, elas não são mais raras, nem mais prováveis, nem... É a mesma coisa de tudo, todo o resto. Se você for jogar na loteria e precisar escolher 6 números de 1 a 100, você pode muito bem escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas qual que é a chance de cair logo 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sequência da loteria, Pedro? A mesma chance de cair qualquer outra combinação. A sua chance de ganhar será a mesma de qualquer outra pessoa. A diferença é, nós colocamos significados nesses números por ser uma sequência direta, mas não tem relação direta com mais nada além desse significado que a gente deu. Nosso cérebro ele é muito bom em reconhecer padrões e dar significado às coisas. Uma nuvem que você olha e tem o formato de um animal, ver Jesus na fatia de pão. Pode parecer bobo, mas encontrar esses padrões foi parte crucial do desenvolvimento da nossa espécie e a gente meio que faz isso até hoje, esse reconhecimento, esse significado que a gente agrega às coisas intuitivamente, sem nem pensar a gente tá dando significado para várias coisas por aí. Isso se chama apofenia, que é um termo inclusive que o Jung se apropria para falar dessas coincidências, para falar da sincronicidade, vou chegar lá. Mas a gente não precisa complicar em termos não, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do viés da confirmação, acho que é muito mais comum se ouvir. O viés da confirmação fala que a gente sempre vai tender a acreditar naquilo que confirma o que a gente já acredita. Então se você acredita em coincidências divinas, sinais do universo, esse tipo de coisa, você vai perceber muito mais esse tipo de acontecimento na sua vida, mais do que uma pessoa cética. Justamente por você acreditar, essas coisas vão aparecer mais pra você. Até porque quantas vezes que você pensou num amigo teu e ele não te mandou mensagem? Quantas vezes durante o dia a gente olha pro relógio e não é uma hora exata, não é 18:18, não é 11:11, tá lá, 12:36. E aí a pessoa não leva em consideração, né? Só lembra quando olha 11:11, 10:10. Beleza, mas o que é sincronicidade que eu não falei até agora? Justamente coincidências significativas. Coincidências que carregam um significado e que utilizam justamente desse significado para fazer uma ligação entre o interior, aquilo que eu pensei, aquilo que eu sonhei, e o exterior, aquilo que aconteceu de verdade. Vamos pensar em um evento qualquer. Você derrubou um copo de água e o chão ficou molhado. O chão ficou molhado por você ter derrubado esse copo de água. É uma relação
relação de causa e efeito. Por você ter feito uma coisa, aconteceu outra. Quando a gente tá falando de sincronicidade, você ter pensado no seu amigo não ocasionou nele te ligar, te mandar uma mensagem. Não há ligação de causa e efeito entre essas duas coisas, mas também não significa que não tenha relação nenhuma. Existe entre esses dois eventos uma relação de significado. Ambos existem de maneira significativa um com o outro. Eles coexistem, uma coincidência significativa. Independente dessas coincidências serem prováveis, improváveis, raras, pouco importa pra psicologia. O principal que a gente precisa tentar explicar aqui é por que essas coincidências nos afetam tanto, implicam tanto na nossa vida. E é isso que a psicologia tenta responder. Vamos falar do Jung? Já falei do Jung num vídeo antigo, hein? Quem viu, viu. Me intriga muito falar do Jung, assim, toda vez que eu leio, toda vez que eu preciso falar aqui, porque sou estudante ainda, eu sei bem pouco, mas toda vez que eu pego pra ler qualquer coisa, tá sempre falando de mandala, de coincidências, de sinais do universo, de alquimia. Me assusta um pouco. A hora que eu tiver que aprender isso aí de verdade na faculdade, eu não sei o que vai ser de mim, não. Aí, enquanto todo mundo quer saber por que essas coincidências, elas acontecem, qual sinal que o universo quer me mandar, Jung tá querendo saber o que essas coincidências significam pra você. Muita gente rouba desses conceitos do Jung pra falar de coisas que não são sincronicidades, não são psicologia, não é nada. Sinal do universo, lei da atração, assim, eu acho que tudo bem a pessoa acreditar no que ela quiser, mas isso não é psicologia, isso não é de nenhuma área de estudo. Ainda assim, acreditou também ou não, tá tudo bem. Porque de verdade, pra psicologia pouco importa que se você acredita ou não, se tem um significado místico por trás ou não. Importa por que essas coincidências significativas impactam tanto na pessoa. Por que a nossa mente ela tem essa tendência fortíssima de aproximar eventos através do significado, eventos esses que não têm uma relação direta entre si, tipo quebrar o copo e molhar o chão. E isso é apofenia, e isso tá presente em todas as superstições de toda a história da humanidade desde sempre. Ah, mas é certo ou errado então você ter uma superstição? Não. Gente, tanto faz. Inclusive, pesquisando, eu achei uma lista super interessante de superstições ao redor do mundo que as pessoas acreditam. Então, eu acho que vale a pena dar uma lida. Guarda-chuva. Dentro de casa, o guarda-chuva deve ficar sempre fechado. Segundo uma tradição, abri-lo dentro de casa traz infortúnios e problemas aos familiares. Esse aí no Brasil é bem comum. No entanto, em Vanuatu, abrir o guarda-chuva no trabalho significa trazer grande quantidade de riqueza. Em Vanuatu. Brinde. Se o seu copo contiver algum tipo de bebida alcoólica, não brinde com ninguém cujo copo contém uma bebida sem álcool. Vocês terão seus desejos invertidos. Tá aí. Vassoura. Colocar uma vassoura com o cabo pra baixo atrás da porta faz visitas indesejáveis irem embora logo. A vassoura tem que ser guardada na posição vertical para evitar desgraças. Crianças que montarem em vassouras serão infelizes. Varrer a casa à noite expulsa a tranquilidade. Varrer o pé de uma pessoa faz ela não casar mais. Essa eu conheço. Escada. Passar por debaixo de uma escada pode trazer má sorte. Esse aqui é inacreditável. Cachorros. Quando algum cachorro está uivando, deve-se colocar o pé direito corretamente em um calçado e virar o pé esquerdo e pisar em cima. Então o cachorro para de uivar na hora. Madeira. Se você bater num tronco de árvore oco 3 vezes, o azar vai embora. Sal. Se você derrubar o sal sem querer, para que se evite o azar do sal, pega um pouco do sal derramado e jogue por cima do ombro esquerdo. Repara numa coisa, nenhuma dessas superstições ela existe porque teve alguma comprovação por trás, algum estudo, e falou que não, a maioria das vezes que você jogar o sal por cima do ombro, o azar vai embora. Essas superstições elas existem porque a gente também é muito bom em contar história, em ter esse tipo de significados às coisas. A gente transforma acontecimentos em símbolos, e todos os símbolos eles têm valores muito fortes pra nossa vida, mesmo quando esses símbolos não mudam nada de verdade no nosso mundo físico. E existe um risco grande se a gente começar a interpretar tudo o que acontece ao nosso redor como um sinal de alguma coisa. Até porque se tudo o que acontece na sua vida tem um significado por trás, tem um sinal do universo, Deus, o que seja, a gente começa a perder um pouco o tato com o que importa de verdade, com as consequências daquilo que a gente faz e com as consequências do que os outros fazem na nossa vida. O que eu quero dizer? Se tudo parece que tá te mandando uma mensagem, você vai perder teu senso crítico do que realmente significa de verdade pra você e do que não. Seu viés de confirmação vai fechar seus olhos pra muita coisa que é verdade. E eu acho que isso é a origem de muitas das ignorâncias da nossa sociedade hoje. Mas e todas essas coincidências que acontecem, Pedro? São Deus? É o destino? Eu, honestamente, eu não sei. E eu acho que quem afirma saber com certeza é meio preocupante, porque essa pessoa talvez está tentando te enganar. Vamos tentar mudar o questionamento que a gente faz em cima de um acontecimento significativo, de uma coincidência. Por que essa coincidência me afetou tanto? O que isso
pode querer dizer sobre o momento que eu tô vivendo a minha vida. E não mais, né, o que o universo quer dizer com isso, por que isso tá acontecendo na minha vida. O menino da bicicleta, ele não apareceu na minha frente na rua porque eu pensei na bicicleta e eu sonhei com ela. Mas talvez eu tenha percebido ele porque a bicicleta já estava ocupando um espaço na minha cabeça em algum lugar. Você percebeu a diferença no pensamento? O acontecimento de eu ter visto a bicicleta continua sendo real, ele tá lá intacto. Porém, o jeito que eu interpreto e o significado que eu dou a isso muda completamente. Eu acho essa ideia, esse jeito de raciocinar muito mais bonito, porque devolve a responsabilidade pra gente. Ao invés de ficar esperando sinais divinos, eu posso usar essas coincidências que acontecem como um espelho e olhar pra dentro de mim. O Jung dizia que tudo que não se torna consciente aparece na nossa vida como destino. Então talvez essas sincronicidades é justamente aquilo que tá escondido em nós tentando chegar até a superfície. Não porque o universo colocou isso lá pra você enxergar, mas porque isso já estava lá e só agora você tá conseguindo perceber. Reparar em horários, reparar em acontecimentos. Talvez coincidências sejam só coincidências, ou talvez tenha alguma coisa por trás delas. A questão é que não dá pra saber, mas uma coisa é fácil de saber: a forma com que a gente interpreta esses acontecimentos interfere na nossa vida, interfere no nosso comportamento. E eu acho que é exatamente por isso que a psicologia se interessa tanto nessas coincidências. Não é pra tentar provar se existe destino ou não, mas tentar entender por que certos acontecimentos nos atravessam de um jeito que outros não. Ontem era 18/18 e eu sorri por lembrar do meu número da sorte, que tem um significado pra mim. Eu achei legal quando eu lembrei da bicicleta, porque eu lembrei do meu sonho e isso me remeteu à minha infância. E tudo isso acabou virando esse vídeo aqui que você tá assistindo. Se foi coincidência, sincronicidade ou só meu cérebro conectando pontos, não importa. Tem uma pergunta mais interessante pra gente fazer. O que você fez depois de encontrar significado em algum acontecimento? Eu vim aqui gravar esse vídeo, compartilhar o que eu aprendi, e eu tenho gostado muito de fazer todos esses vídeos. E por coincidência ou não, você veio aqui e você prestou atenção. Então, obrigado por assistir.